Nós vamos falar aqui das verbas rescisórias, também chamadas de verbas resilitórias. Isso é uma terminologia que utiliza, resilição do contrato ou rescisão do contrato. Então, são aquelas verbas que o empregado tem direito quando ele sai da empresa, ou com justa causa, ou sem justa causa, ou contrato prazo determinado. Então, nós vamos ver aqui várias situações que você deve memorizar. Vou deixar depois essas, essas dicas, aqui no PDF para você baixar. Então vamos lá. Extinção do contrato de trabalho. Ela pode ser, além de outras hipóteses que nós vamos mostrar aqui para vocês, nós temos aqui dispensa sem justa causa. Então nós temos dispensa sem justa causa, pedido de demissão, distrato, dispensa por justa causa, rescisão indireta do contrato de trabalho, culpa recíproca. Mas tem também a questão de aposentadoria espontânea que pode ser utilizada. Nós vamos ver mais para frente. Então vamos seguindo aqui. Bom, seguindo aqui, dando sequência. Opa, vamos. Verbas rescisórias na dispensa sem justa causa. O empregado foi mandado embora sem justa causa. Então, quais são as verbas rescisórias que ele tem direito? Ele tem direito a aviso prévio, de no mínimo 30 dias. Lembrando que a cada ano trabalhado completo aumentam mais 3 dias. Ele tem direito a receber as férias integrais que ele não tenha recebido e as proporcionais. 10% do salário integral e proporcional. Saldo de salário. Se ele foi mandado embora no dia 10, ele tem 10 dias de saldo de salário. Se ele foi mandado embora no dia 20, ele tem 20 dias de saldo de salário. Tem direito também a sacar o FGTS e a indenização, que é a multa de 40% sobre o FGTS. E vai também poder receber as guias de seguro-desemprego. Caso ele preencha os requisitos do seguro-desemprego, ele vai poder receber. Então, aqui, primeira situação, rescisão, verbas rescisórias sem justa causa. Não se esqueça, aqui nós temos sem justa causa. Tá, vamos seguindo. A segunda hipótese seria se o empregado pede demissão. Quais as verbas rescisórias, se você pedir demissão, você tem direito? Se você pede demissão, férias integrais você tem direito, proporcionais também. 13º salário integral, proporcional e saldo de salário. Você não tem direito a receber aviso prévio. Aliás, você que tem que trabalhar durante 30 dias para avisar o patrão. Senão ele vai descontar isso de você. Você não tem direito a sacar o FGTS, não tem direito à multa de 40%, não tem direito a seguro-desemprego. Então, observe que o tanto de coisa que você perde se você pede demissão. Outra situação. Distrato. O que é o distrato? É um acordo feito entre o patrão e o empregado para terminar o contrato, para rescindir o contrato de trabalho. Nesse caso, o empregado tem direito a apenas metade do aviso prévio. Se o aviso prévio seria de 30 dias, ele só vai ter direito a receber metade. Férias integrais tem direito, férias proporcionais também, 13º, 13º proporcional, saldo de salário. Aí agora outra observação. O FGTS ele vai sacar, mas ele não pode sacar tudo, ele só vai sacar 80% do que tiver depositado. E em vez de receber multa de 40%, essa multa de 40% é reduzida pela metade também e vai ser de 20%. E ele não recebe as guias para o seguro-desemprego. Outra situação, justa causa. O empregado foi mandado embora por justa causa. Quais são as verbas rescisórias que ele tem direito a receber? Nós sabemos aqui que a justa causa está prevista lá no 482. É uma penalidade que deve ser aplicada de imediato, tem que ter proporcionalidade e razoabilidade e não é permitido aplicar duas penalidades pelo mesmo ato. O bis in idem não é permitido. E aí vamos ver aqui o que ele vai receber de verbas rescisórias. Ele tem direito a receber o saldo de salário, os dias que ele trabalhou, quando ele foi mandado embora. Se ele trabalhou até dia 10, foi mandado embora no dia 10, ele tem direito a 10 dias de saldo de salário. Ele recebe férias vencidas, atenção. Férias proporcionais, ele não recebe. Desta salário vencido, ele recebe. Desta seu salário proporcional, ele não recebe. Então imagine, se no ano de 2023 ele trabalhou 11 meses
11 dozeavos, e foi mandado embora sem justa causa, ele recebe 11 dozeavos, 10/3. Agora, se foi com justa causa, por justa causa, ele não recebe nada de proporcional. Então, não tem direito a férias proporcionais e nem 13º salário proporcional. Outra hipótese. Rescisão indireta. O empregado que pede a rescisão indireta é porque o patrão exigiu dele forças superiores, ou não cumpriu o contrato de trabalho, não recolheu FGTS, não assinou carteira. Tudo isso é causa da rescisão indireta. Mas você vai conferir lá no 483 quais são as hipóteses. Se o empregado ele ganha a rescisão indireta, porque aí ele tem que entrar com ação para provar que o contrato de trabalho foi descumprido, a dispensa dele é como se fosse dispensado sem justa causa. É o mesmo caso, vai receber aviso prévio, férias proporcionais integrais, 13º integral proporcional, saldo de salário, FGTS mais 40%, seguro-desemprego. Então, a rescisão indireta ela é igual quando o empregado é dispensado sem justa causa. Outra situação, culpa recíproca. Tanto o patrão quanto o empregado são considerados culpados pela rescisão. Imagine que um agrediu o outro. A justiça entendeu que a culpa é recíproca. Então, nesse caso, os dois cometeram falta grave. Terá direito ao quê? Aviso prévio é metade que o empregado tem direito. Férias proporcionais, metade. Se tiver férias vencidas, ele recebe integral. Mas se ele não recebeu ainda as férias proporcionais, é metade que ele vai receber, ele perde metade. Se ele tem direito a 13º proporcional, é metade que ele vai receber. É lógico que se tiver o 13º integral, ele recebe de forma integral, vencido, né? FGTS, ele vai receber que o FGTS, indenização vai ser de 20% e vai receber o saldo de salário. Esses são os direitos que ele tem na culpa recíproca. Extinção do contrato por prazo determinado. Tem um prazo certinho para acabar. Então, quais são as verbas rescisórias que ele tem direito? Férias mais 1/3, 13º salário, saldo de salário e saque do FGTS. Multa de 40% não tem. Aviso prévio não tem, porque ele já sabia quando que ia terminar este contrato. Outra situação, extinção contratual por prazo determinado. Agora, a extinção antecipada pelo empregado. Na outra situação, só refrisando, foi o empregador que deu causa à extinção. Agora é o empregado. Vai lá no 479 para conferir isso. Se foi o empregado, férias mais 1/3, 13º salário, saldo de salário, desconto da indenização, metade do que restar do contrato. Então, olha aqui, ó. Se foi o empregador, a indenização do contrato, aqui na extinção do contrato por prazo determinado, empregador, se faltam 30 dias no contrato prazo determinado, o contrato de experiência, por exemplo, ele vai ter que indenizar metade do que falta. O empregado também, metade do que restar do contrato. Extinção contratual por prazo determinado, antecipada pelo empregador, mas aí tem uma cláusula. Olha só, a cláusula do 481, assegurando a rescisão recíproca. Se tiver uma cláusula falando que ambas as partes poderão rescindir, aí muda de figura. Observe que no contrato prazo determinado aqui, nós não temos um aviso prévio. Se constar a cláusula 481, vai ter direito a aviso prévio. Observe aqui que nós não temos o FGTS mais 40%. Se constar aqui, ó, aqui ele vai receber o FGTS só, não recebe a multa. Aqui, se constar a culpa recíproca não é. Cláusula seguratória de rescisão recíproca, ele tem direito à multa de 40%. Aqui, ó, é a diferença. Extinção contratual por prazo determinado, agora por parte do empregado. Mesma situação, se tiver a cláusula seguratória, ele vai ter que avisar o empregador, tem que avisar o empregador previamente, vai ter direito a férias, 13º, saldo de salário. Então essas são as verbas rescisórias. Extinção do contrato por morte do empregador. Então nós temos aqui, vamos ver. Pulou aqui. Se houver a continuidade da atividade, haverá sucessão do empregador. Então morreu o empregador, mas continua. Acontece muito com o doméstico. Trabalha na casa, mora o patrão, aí continua trabalhando para os filhos do patrão.
Nesse caso, o empregado poderá escolher se continua ou não. Se não continuar, é como se houvesse pedido demissão. Se ele não quiser continuar, é como se ele tivesse pedido aqui demissão. Agora, e se ele pediu demissão e estará dispensado aviso prévio. Agora, se não houver a continuidade, o empregado receberá todas as verbas como se fosse dispensa sem justa causa. Se os familiares não quiserem continuar com ele, é como se tivesse aí uma dispensa sem justa causa. Fato do príncipe, já caiu na prova da OAB. O fato do príncipe aqui, ó, quando a atividade não puder ser exercida por iniciativa da administração pública. Fechou uma rua, que teve que fechar o estabelecimento, porque ninguém passava naquela rua, que estão arrumando aquela rua por vários meses. Nesse caso, o empregado ele terá direito ao aviso prévio, férias mais um terço, 13º salário, saldo de salário, FGTS. Agora, a indenização da multa de 40%, ela seria paga pela administração pública, somente a indenização. Força maior, se houver força maior, imagine um terremoto, uma enchente, uma inundação, nós temos aqui o artigo 501. Tem direito a aviso prévio? Tem. Férias mais o texto? Tem. 13º salário? Saldo de salário? FGTS? Sim. Mas atenção, na força maior, reduz pela metade a indenização. Em vez de ser 40%, é 20%. Aposentadoria espontânea. O empregado aposentou, já tem idade. Ele tem direito a receber férias? Tem. 13º, saldo de salário e FGTS? Sim, mas não tem multa de 40%, porque ele aposentou. Deu tempo dele, então não tem a multa aqui de 40%. Então essas são as verbas rescisórias. Vale a pena você assistir de novo para reforçar esse entendimento. Quais são as verbas rescisórias? É tudo aquilo que o empregado tem que receber quando acaba o contrato de trabalho dele. Aqui nós falamos várias situações que é possível a extinção do contrato de trabalho. Bons estudos.